Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos continuar então a leitura aqui do livro sobre a liberdade do Stuart Mill. Vamos tratar agora do capítulo que é o mais famoso, na verdade, da obra, que é o capítulo que ele trata da questão da liberdade de expressão, certo? Já vou colocar aqui para vocês, aqui mesmo. Então, o segundo capítulo do livro, né? Ele vai falar sobre liberdade de pensamento e discussão. Essa é a parte provavelmente mais famosa da obra dela, mais citada, inclusive, em algumas das jurisprudências que a gente já andou vendo, alguns dos juízes, dos ministros citam Stuart Mill geralmente neste capítulo, porque ele apresenta 3 argumentos a favor da liberdade de expressão. Tá? Então esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, cada um dos 3 argumentos que ele vai apresentar aqui a favor da liberdade de expressão, a gente vai ver cada um deles. Ele começa aqui falando então que na época dele ali, final do século XIX, já está bem clara a ideia de que é importante que tenha uma liberdade de imprensa para que o povo, que a população possa se defender de um governo corrupto, por exemplo. E aí ele vai falar: se todos os seres humanos, menos um, tivessem uma opinião e apenas uma pessoa tivesse a opinião contrária, os restantes seres humanos teriam tanta justificação para silenciar essa pessoa como essa pessoa teria justificação para silenciar os restantes seres humanos, se tivesse poder para tal. Caso uma opinião constituísse um bem pessoal sem qualquer valor para quem a tem, e se ser impedido de usufruir desse bem constituísse apenas um dano privado, faria alguma diferença se o dano estava a ser infligido apenas sobre algumas pessoas ou sobre muitas. Mas o mal particular em silenciar a expressão de uma opinião é que constitui um roubo à humanidade, à posterioridade, bem como à geração atual, aqueles que discordam da opinião, mas mais ainda do que aqueles que a sustentam. Se a opinião for correta, ficarão privados da oportunidade de trocar o erro pela verdade. Se estiver errada, perdem uma impressão mais clara e viva da verdade, produzida pela sua confrontação com o erro, o que constitui um benefício quase igualmente grande. O argumento central que está por trás dos 3 que ele vai apresentar é que a opinião, a liberdade de expressão, ela não é valiosa só para a pessoa que tem aquela opinião divergente. Ela é valiosa para todo mundo. Por quê? Eventualmente aquela pessoa que pensa diferente pode estar certa, e aí os outros vão ter a oportunidade então de mudar de ideia, e mesmo que aquela pessoa que pensa diferente esteja errada, aqueles que têm razão vão poder então ter uma impressão mais clara e viva da verdade, ele fala ali, certo? Ele vai ter a possibilidade de aprimorar a sua própria verdade a partir do confronto com outras ideias. Ele fala isso, então é o que a gente muitas vezes trata no direito como uma dimensão objetiva da liberdade de expressão. A ideia de que a liberdade de expressão não é importante só para a pessoa que manifesta, mas ela é importante para todo mundo, porque ela permite um aprimoramento da opinião de todos, seja substituindo por uma verdade nova, ou seja, simplesmente permitindo que aquelas verdades que já existem sejam mantidas de forma clara, de forma mais viva, e não como algo simplesmente aceito, como se fosse um dogma. Tá? E aí ele vai começar então a trazer os 3 argumentos que eu falei. Em primeiro lugar, a opinião que se tenta suprimir é possivelmente verdadeira. Quem deseja suprimi-la nega, obviamente, a sua verdade, mas não é infalível. Não tem autoridade para resolver a questão por toda a humanidade e de retirar a todas as outras pessoas os meios de ajuizar. Impedir que uma opinião seja ouvida porque tenha certeza de que é falsa é estar a partir do princípio que a sua certeza é a mesma coisa que certeza absoluta. Todo silenciar de uma discussão constitui uma pressuposição de infalibilidade. Tá? E aí ele completa: infelizmente, para o bom senso das pessoas, o fato de serem infalíveis está longe de ter o peso no seu juízo prático que lhe é sempre concedido teoricamente, pois ainda que cada um saiba muito bem que é falível, poucos acham necessário tomar quaisquer precauções contra a sua própria falibilidade, ou aceitar a hipótese de que qualquer opinião de que tenham muita certeza possa constituir um dos exemplos de erro a que reconhecem estar sujeitos. Ou seja, uma pessoa, quando ela pensa que aquilo que ela tem como verdade é realmente, de fato, o que está certo, e ela usa disso para silenciar outras pessoas, ela tira de toda a humanidade a ideia de poder construir as suas próprias opiniões. Ela define que aquilo que ela pensa é verdadeiro e, portanto, os demais não precisam nem sequer saber as opiniões contrárias. Todos podem simplesmente aceitar aquela verdade que ela tem e não necessitam saber outras opiniões. E ele vai dizer que muitas vezes as pessoas
em teoria, até sabem que não são as donas da verdade e que outras pessoas podem ter ideias melhores sobre determinados assuntos, mas, ainda que as pessoas saibam isso em teoria, isso não acaba afetando muitas vezes o juízo prático delas, ou seja, na prática, quando as pessoas precisam tomar uma decisão, elas não se baseiam naquilo que elas sabem em teoria, elas, enfim, tomam decisões de acordo com preconceitos ou outras ideias e acabam atuando independentemente daquilo que elas sabem em teoria, elas partem para uma forma diferente de atuar na prática. Ele vai dizer, há uma grande diferença entre presumir que uma opinião é verdadeira porque não foi refutada em qualquer das oportunidades que houve para contestar e pressupor a sua verdade para impedir a sua refutação. Eu coloquei aqui, ou seja, não significa que as pessoas não tenham verdades, não devem agir de acordo com elas, somente que isso não é suficiente para silenciar os outros. Uma coisa é tu presumir que a tua verdade é verdade de fato, não foi refutado, tu acredita naquilo. Outra coisa é pressupor para impedir que outras pessoas manifestem opiniões contrárias. Ele vai falar aqui que uma pessoa é capaz de retificar os seus erros através da discussão e da experiência. Não simplesmente pela experiência, tem de haver discussão que mostre como há de a experiência ser interpretada. Opiniões e práticas erradas cedem gradualmente a fatos e argumentos, mas os fatos e argumentos têm de ser colocados perante a mente, de modo que possam ter efeito sobre ela. O homem necessita da experiência e da discussão para se aprimorar. De um lado, as pessoas passam então por novas experiências, novos fatos, mas isso não basta, a pessoa precisa discutir sobre aquilo, para que de fato tome uma nova ideia para si, uma nova tomada de posição possa ocorrer, a partir da discussão, que deve ser livre. No caso de qualquer pessoa cujo juízo merece realmente confiança, como sucedeu isso? Porque manteve a sua mente aberta a críticas às suas opiniões e condutas, porque tem sido o seu hábito ouvir tudo o que se poderia dizer contra si, tirar proveito de todas as críticas justas e refletir para si mesmo sobre quaisquer aspectos falaciosos dessas críticas e ocasionalmente expô-los aos outros, porque sentiu que a única maneira pela qual um ser humano pode estar próximo de saber tudo sobre um assunto é ouvindo o que se pode dizer acerca disso por pessoas que têm todo tipo de opinião e estudando todos os ângulos de que pode ser olhado por todo tipo de mentalidade. Nenhuma pessoa sábia alguma vez adquiriu a sabedoria por outro meio que não este, nem está a natureza do intelecto humano tornar-se sábio de qualquer outro modo. Então ele vai dizer que uma pessoa que adquire sabedoria, que tem conhecimento sobre determinado assunto, só adquire esse conhecimento, um conhecimento profundo, verdadeiro sobre algo, se ela de fato verificar argumentos contrários. Se tu só ouve o teu lado da história, tu não sabe a história completa. Tu precisa saber do lado contrário também. E uma pessoa que é considerada sábia, ou seja, uma pessoa que merece confiança, uma pessoa que merece ser ouvida pelas demais, são exatamente aquelas pessoas que ao longo do tempo souberam ouvir os dois lados, certo? Uma pessoa que passou a vida toda ouvindo um lado só é uma pessoa que não é digna de confiança nas suas opiniões, porque ela nunca ouviu o lado contrário. Se o conjunto de crenças for mantido em aberto, podemos esperar que, se houver uma verdade melhor, será encontrada quando a mente humana estiver preparada para aceitar, e entretanto podemos ter a certeza de que estamos tão próximos da verdade quanto possível na altura presente. Essa é a quantidade máxima de certeza alcançável por um ser falível e a única maneira de alcançar. Ou seja, partindo desse pressuposto que o ser humano não é perfeito, o ser humano não está acabado, a gente não tem agora, aqui, neste ano, nesse momento, todas as verdades, a gente precisa aceitar as opiniões contrárias. A gente precisa manter as crenças em aberto, porque um dia, quem sabe, daqui 100, 200, 1000 anos, a gente tenha uma verdade melhor que vai superar as que a gente tem agora. As pessoas há 200 anos atrás pensavam coisas que hoje em dia a gente vê que está totalmente superado. Provavelmente daqui a 200 anos, quem eventualmente tiver contato com o pensamento atual vai pensar que é um pensamento ultrapassado. E também, mesmo assim, se a gente manter as crenças abertas, a gente sabe que a gente está no melhor que a gente pode. Podemos ter a certeza que estamos tão próximos da verdade quanto possível na altura presente. Nesse momento, a possibilidade de cada um se manifestar livremente nos permite chegar ao máximo que a gente consegue. Se daqui a um tempo as pessoas superarem as ideias que atualmente são as predominantes, ótimo, a gente vai ter novas verdades, mas isso só vai acontecer se a gente mantiver então as crenças em aberto e a possibilidade de liberdade de opinião. E ele vai dizer aqui, eu coloquei em azul, porque não é exatamente sobre o mesmo assunto, ele vai dizer que é estranho que as pessoas aceitem a validade dos argumentos a favor da livre discussão, mas se oponham que sejam levados ao extremo, não vendo
que a não ser que as razões sejam boas para um caso extremo, não são boas para qualquer caso. Ele está dizendo que os princípios, quando a gente tem um princípio, por exemplo, liberdade de expressão, a gente tem que levar ele ao extremo, seja lá qual for o princípio que a gente adira, o princípio só é bom se ele é bom no caso extremo. O princípio não serve se ele só serve para o caso mais simples. O princípio tem que servir quando ele serve para todos os casos, seja lá qual for o princípio. Né? Alega-se que há certas crenças que são tão úteis, para não dizer indispensáveis ao bem-estar, que o dever que os governos têm de defender essas crenças é como o dever que tem de proteger qualquer outro interesse da sociedade. Também se argumenta frequentemente, e pensa-se ainda mais frequentemente, que só as pessoas más poderiam desejar enfraquecer essas crenças salutares, e pensa-se que nada pode haver de errado em impor restrições às pessoas más e em proibir algo que apenas elas querem praticar. Esse modo de pensar torna a justificação das restrições à discussão não uma questão das verdades das doutrinas, mas sim da sua utilidade, e através desse expediente julga-se erroneamente poder escapar à responsabilidade de pretender ser um juiz infalível de opiniões. Coloquei aqui o argumento sobre a ideia de que deve-se ter alguns temas que a discussão não deve ser tolerada, pois as consequências seriam ruins, é um argumento utilitarista. É isso que ele está querendo dizer. A gente já falou sobre utilitarismo em outros vídeos. Se vocês quiserem, vocês podem procurar aí. Até no último vídeo eu falei sobre isso. Ele está querendo dizer o quê? Que o argumento dele a favor da liberdade de expressão é porque a liberdade vai permitir que seja alcançada a verdade. Outras pessoas podem dizer que determinados assuntos não devem ser discutidos porque seria ruim, por causa das consequências. Isso ele vai dizer que é um argumento utilitarista. Ele não está sendo favorável a esse argumento, mas ele está dizendo que, na verdade, essa é uma forma de escapar à responsabilidade. Tá? Porque, na verdade, quando tu julga a utilidade do argumento, por trás tu está julgando que aquele argumento é, de alguma forma, também falso, porque ele entende que a verdade sempre é boa para a humanidade. E ele vai dar alguns exemplos aqui, eu não vou falar muito sobre isso, mas ele dá alguns exemplos históricos. Por exemplo, Sócrates, que foi morto pelas opiniões que tinha. Ele vai falar de Cristo. Ele vai falar aqui, ó, o homem que deixou na memória de todos quanto presenciaram a sua vida e seus discursos uma tal impressão de sua grandeza moral, que os 1800 anos subsequentes lhe prestaram homenagem como todo-poderoso em pessoa, foi condenado à morte por quê? Por ser um blasfemo, ou seja, pelas opiniões que Jesus tinha. Então, ele vai dizer que a história tem muitos exemplos de pessoas que hoje em dia a gente sabe que tinham razão, Sócrates, Cristo, mas foram mortos porque tinham opiniões diferentes daquelas que eram as majoritárias na época. Ele dá vários exemplos aqui, eu não vou me adentrar nos exemplos também para não ficar muito longo o vídeo, mas vocês podem dar uma lida se quiserem. Ele fala de Marco Aurélio, Marco Antônio, Marco Aurélio aqui, ó. Ele vai trazer vários exemplos históricos. Tá? Mas ele vai dizer que a verdadeira vantagem, na verdade, é a seguinte: quando uma opinião é verdadeira, pode ser extinta uma, duas ou até muitas vezes, mas no decorrer do tempo haverá geralmente pessoas que a redescubram, até algum dos seus ressurgimentos calhar numa altura em que, devido a circunstâncias favoráveis, escape a perseguição de ter adquirido ímpeto suficiente para aguentar todas as tentativas subsequentes de a suprimir. Tá? Ele vai dizer que eventualmente a verdade acaba vencendo, só que ele entende que o ideal é que a gente não silencie, não censure as possíveis verdades que as pessoas têm para manifestar. Um estado de coisas em que muitos dos intelectos mais ativos e curiosos acham aconselhável guardar para si mesmo os princípios e bases de suas convicções e tentar, quando se dirigem ao público, enquadrar ao máximo as suas próprias conclusões em premissas que rejeitaram anteriormente. Não pode dar origem às personalidades abertas e destemidas e aos aspectos lógicos e consistentes que outrora adornavam o mundo intelectual. O tipo de pessoas que se pode encontrar nesse estado de coisas são aquelas que se restringem a lugares comuns e aos oportunistas da verdade. E os oportunistas da verdade, cujo argumento sobre todos os grandes assuntos se destinam aos seus ouvintes e não àqueles que os convenceram a eles mesmos. Ele está dizendo que uma sociedade que simplesmente silencia a verdade não é uma sociedade que, como ele vai estar colocando aqui, de personalidades abertas e destemidas, etc. Certo? Ele vai dizer que uma sociedade que silencia a verdade é uma sociedade medíocre, estagnada. Ninguém pode ser um grande pensador se não reconhecer que, enquanto pensador, o seu dever é seguir com o seu intelecto a quaisquer conclusões que possa levar. Onde há uma convenção tácita de que os princípios não são para serem disputados, onde a discussão das grandes questões que a humanidade se pode ocupar é considerada encerrada, não podemos esperar encontrar aquela escala geralmente elevada de atividade mental que tornou alguns períodos da história tão notáveis. Ele vai falar, por exemplo,
do período de Goethe e Fichte na Alemanha, ele fala em outro momento sobre a Grécia, que são períodos que ele entende que havia liberdade para se discutir as grandes questões da humanidade. Se as grandes questões forem silenciadas, esse período então não é um período em que os intelectos vão estar sendo desenvolvidos ao máximo. E aqui ele vai passar para a segunda parte do argumento, e aí eu vou separar para o próximo vídeo, assim a gente fica com 3 vídeos mais curtos tratando de cada um. Mas resumindo então o que a gente viu até aqui, o primeiro argumento é que a liberdade de expressão deve ser garantida, por quê? Porque as pessoas não são perfeitas, ninguém é perfeito, as pessoas são falíveis, todos podem cometer erros, isso está provado na história, inúmeros momentos as pessoas achavam que sabiam tudo, mas depois de séculos a gente percebe que aquelas crenças foram completamente substituídas por outras melhores, abandonadas por verdades superiores, seja na ciência, por exemplo, seja na moral, na política e tudo mais. Então, reconhecer a liberdade de expressão é reconhecer a própria falibilidade do ser humano, é reconhecer que as pessoas no futuro vão ter pensamentos melhores do que os que a gente tem agora e, portanto, a liberdade de expressão deve ser tolerada, a liberdade de opinião deve ser garantida para que isso possa ser, de fato, garantido, certo? Que a sociedade possa, de fato, avançar. Tá bem? Esse é o primeiro argumento dele, então. A falibilidade do ser humano demanda, na prática, que a gente garanta liberdade de opinião e expressão. Certo? Vamos para o próximo vídeo aqui, a segunda parte.